Olá! Então, uma alegria estar aqui, poder compartilhar com vocês, né, esse momento, né, a primeira coisa que eu queria falar, assim, né, que a constelação transformou a minha vida. E transformou de muitas pessoas que eu conheço também. Essa semana, o Instituto Imensa Vida, ontem, fizemos 10 anos. Comemoramos 10 anos de existência e o que a gente pôde ouvir, conversar, né? Foi da alegria de poder se colocar a serviço do outro e de ver os resultados, e da gente saber que nós já fizemos isso, nós já formamos mais de 3.000 alunos. Então, assim, uma coisa linda e transformadora. Esse encontro aqui, esse momento aqui, é para quem, né? Para aquelas pessoas que querem fazer uma formação, ou uma formação em constelação familiar, terapia sistêmica, ou então para aquelas pessoas que querem fazer uma grande transformação na própria vida. Muitas pessoas vêm fazer a formação com a certeza de que só querem se olhar, se observar, se cuidar. E acabam se tornando grandes consteladores. Pela minha experiência, né? E muitas vêm falando assim: eu quero ser uma consteladora. Tudo que eu quero é ser uma consteladora. E, na verdade, quando chega lá no final, elas estão levando a visão sistêmica para dentro da vida delas, para dentro da profissão delas, e conseguindo olhar para a profissão e para a vida de uma outra maneira linda e maravilhosa. E as constelações, a visão sistêmica, né, ela tem cada vez mais chegado a lugares incríveis, lindos e distintos, porque ela está a serviço da vida, de uma vida mais harmoniosa, da resolução de conflitos, em todos os aspectos, né? Nos relacionamentos, na vida profissional, sintomas, venda de imóveis, inventários, relacionamentos de casal, relacionamentos entre irmãos, nas empresas. Às vezes as pessoas acham, escutam constelação familiar e ficam achando que constelação familiar é só para a família. Na verdade, o movimento da constelação familiar é para um sistema. E um sistema pode ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser uma comunidade. Então, assim, a constelação é eu poder olhar de um outro lugar e trazer um novo entendimento para a minha vida. A formação do Imensa Vida, ela faz, como a gente vai percorrer toda a teoria de Bert Hellinger, através dos diversos módulos, né? Os módulos acontecem, são 9 módulos que acontecem a cada 45 dias, sábado e domingo, de 9 às 17h30. Entre os módulos tem 2 encontros, um com o próprio professor que deu o módulo e um com a madrinha da turma, né? A turma tem uma madrinha que acompanha a formação toda. A pessoa não fica perdida, solta, né? Tem um fio condutor. A gente vai fazendo esses encontros que vão linkando um módulo ao outro. Porque, como eu já disse aqui, é uma formação que é através também das vivências, né? Do que eu vivi em cada módulo, é que eu vou me transformando, me aprimorando e me colocando cada vez mais capacitada e apta a atender o outro, a estar a serviço da vida, atendendo o outro. Muitas pessoas têm chegado buscando querer fazer uma transição de carreira. Para uma transição de carreira, a constelação também é uma coisa maravilhosa, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que atendo muito, atendo presencial, atendo online, atendo em grupo, atendo individual. Quando a gente tem essa flexibilidade, né, hoje em dia o mundo, foi um dos comentários que eu fiz na live de aniversário ontem do Imensa Vida, que o online trouxe esse presente da gente poder chegar onde antes a gente não podia chegar. Então, atualmente, por exemplo, tem uma prima que mora no Peru, que está fazendo a formação. O presencial é muito gostoso, mas o online também veio para ficar. Então, assim, se eu puder experimentar de tudo e fazer através de tudo, é muito bacana e diferente. O online, ele me possibilita atender estando em outro lugar que não sendo na minha cidade, o que me traz uma leveza, uma tranquilidade, uma confiança muito grande, né?
eu poder, inclusive, eu tenho planos de fazer um movimento de uma viagem mais prolongada, não acredito que não vou conseguir o ano que vem, mas com certeza uma viagem mais prolongada, passando por vários lugares, mas eu vou dentro do movimento de estar aprendendo e experimentando viver em outros lugares, outras culturas. Isso é uma coisa muito interessante, muito fascinante, porque alarga as nossas possibilidades e os nossos horizontes. O que a gente tem visto, né, é a grande dificuldade dos relacionamentos de casal tem chegado muito entre os irmãos, entre pais e filhos. É uma questão de hierarquia muito recorrente, onde os filhos estão acima dos pais, e isso traz um impedimento de fluidez na nossa vida, né? Muitas vezes desconfortos entre os casais, muitas vezes problemas na escola das crianças, recorrente a essa questão de hierarquia dos pais e dos filhos. Isso são coisas que eu tenho visto chegando no meu consultório a todo instante e a todo momento. E vejo como que a formação, nós vamos começar com o módulo Ordens do Amor. As ordens do amor são leis sistêmicas, são leis universais, que eu concordando ou não concordando com elas, elas vão atuar na minha vida. E aí nós vamos poder ver, né, nós vamos ter, cada um vai poder olhar para si dentro daquele movimento. Aquela mãe que tiver com uma criança com problema na escola, ela vai poder ver por que é que essa criança está com essa questão. E isso não vai ser só, então, decorar as ordens do amor, vai ser vivenciar na prática e poder me observar e fazer as mudanças que eu preciso. Se aquela pessoa que tiver com dificuldade com os pais, né, muitas vezes os pais idosos que começam a entrar num lugar de filhos, essa pessoa vai ter a oportunidade de olhar para ela. E quando a gente olha junto, é muito enriquecedor. Isso é o aprender sistêmico. Porque eu não aprendo sozinho, eu aprendo junto. Então, eu vou estar aprendendo com aquela que está com dificuldade com o filho pequeno, eu vou estar aprendendo com aquela que está com dificuldade com o pai, eu vou aprender com aquela que está com a exclusão de um irmão, de um tio. Atendi uma pessoa hoje que está completamente distante, está com uma irmã que se isolou da família inteira. E isso está causando grandes transtornos. Quando a gente vai olhar sistemicamente, ela provavelmente já está fazendo por causa de exclusões anteriores que aconteceram. Então, assim, é a gente poder, nesse módulo, ter a oportunidade de fazer as inclusões que precisam ser feitas no nosso sistema, olhar para aquilo que foi excluído, condenado, que não foi permitido, que nós não concordamos, aonde que o fluxo do amor foi interrompido, né, através das constelações e das dinâmicas. Aí eu vou poder vivenciar as ordens do amor e entender também que a partir de hoje eu tenho que começar a me observar aonde que eu estou desrespeitando. Pois eu vou ter um módulo específico para relacionamentos de casal e relacionamento pais e filhos. Porque é onde que o bicho pega mesmo, né? Então, assim, a gente primeiro entende as ordens do amor, se trabalha um pouco, depois nós vamos ter um específico para relacionamentos. Porque é onde que realmente muitas das nossas questões estão. Nos relacionamentos de casal, nos relacionamentos entre pais e filhos. Relacionamentos entre os irmãos também, né? Depois nós vamos ter um relacionamento das ordens da ajuda. As ordens da ajuda, elas são fundamentais, não só para me ser uma boa terapeuta, mas elas são fundamentais, eu falo, para um bom viver, para um viver mais leve, mais em harmonia, né? A primeira ordem da ajuda fala assim, que eu só posso dar aquilo que eu tenho, que eu não tenho que ter a intenção de resolver nada para o outro, né? E que eu também não posso pedir aquilo que eu não preciso. Só isso, se eu começo a respeitar essa ordem na minha vida já facilita demais. Eu paro de querer resolver a vida dos outros, eu começo a poder dizer não, falar, olha, eu sinto muito, eu não tenho. Eu aprendo a dizer não. Eu aprendo também a pedir ajuda, mas pedir quando eu preciso, né?
Isso aí já é um grande movimento. Se eu salto direto para a quinta ordem da ajuda, que é o não julgamento, se eu trago isso para a minha vida, a primeira pessoa que eu começo a julgar e condenar sou eu mesma, né? Estou eu lá com aquele chicote, Andréia, você está errada, você fez isso errado. A gente só faz com o outro aquilo que a gente faz com a gente que não se dá conta disso. Então, se eu vou internalizando, vivenciando e aprendendo tudo isso, efetivamente eu vou me preparando para lá na frente, né? Tá mais apto. Nós vamos ter um módulo para olhar para os sintomas e vamos entender como que os sintomas são grandes mensageiros. Eu atendi uma pessoa que foi muito interessante, porque ela chegou e contou. Ela e todos os irmãos, cada um com um problema de coração. Na hora que eu coloquei lá no campo, uma coisa impressionante e gritante, né? Eu fui escutando a conversa, a história toda do pai, da mãe, da ancestralidade, e todos tinham uma dor do coração muito grande. Aí eu coloquei aquela dor do coração, e na hora que eu coloquei a dor do coração, uma dor do coração estava olhando para onde? Para os sintomas no coração. Então, nós vamos entender que é poder olhar para esse sintoma e falar: agora eu posso olhar para tudo como foi. E só porque foi tudo da maneira como foi, é que a vida pôde seguir. É por isso que nós estamos hoje aqui. Porque a vida pôde seguir. Porque se tivesse sido diferente, não estaria assim, né? Muitas coisas que acontecem, que são dores de pessoas, vão gerar a vida em outro lugar. A gente fica difícil da gente entender quando a dor é com a gente, né? Então, um exemplo bem simples. Meu pai teve uma noiva que não seguiu com o noivado e ela nunca se casou. Então, ela não pôde viver aquele grande amor da vida dela. Mas se ela não tivesse passado por essa dor, eu não existiria. Meu pai não teria se encontrado com a minha mãe e eu não existiria. Então, eu tenho que ter uma gratidão enorme por essa pessoa, porque foi através da dor dela que eu pude existir. Então, não existe nada que é desconectado de nada. Está tudo conectado. A visão sistêmica nos mostra essa conexão e essa ligação, né? Esses vínculos que são verdadeiros fios que nos conectam a todos, que são fios invisíveis que a gente não vê, mas que nós somos seres extremamente vinculados e tudo que a gente quer é poder pertencer, né? Nós somos seres que desejamos pertencer, desejamos estar vinculados, até mesmo quando a gente está falando, a pessoa muitas vezes também não entende, fala assim, não, você está entendendo, eu odeio ele. O ódio é irmão gêmeo do amor. O ódio é o puro amor. Ele só está numa frequência um pouquinho equivocada e diferente, né? Se eu quiser algo que não é o amor, eu vou estar falando do medo de amar, do medo de sofrer, não do ódio. O ódio é irmão gêmeo do amor. Está vinculada, agarradinha ali, ó. Eu estou agarradinha com aquela pessoa. Então, nós vamos poder olhar para os sintomas da mesma maneira que nós vamos ter um módulo onde nós vamos poder olhar para a nossa profissão, nós vamos poder olhar para as empresas, nós vamos entender, né? Do mesmo jeito que as ordens do amor servem para a família, elas servem lá na empresa. Então, quando eu excluo alguém lá naquela empresa, do mesmo jeito que eu excluo na família, eu causo problemas, quando eu excluo lá na empresa, eu causo problemas também. Então, se eu, por exemplo, compro uma empresa que está quebrada e começo a descer, e acho que vou ser muito bem sucedida, e começo a condenar aquela pessoa que trouxe aquela empresa até aqui, ao invés de olhar para ela e falar assim, eu sinto muito, para você foi muito difícil, e agora você está me dando a oportunidade de pegar essa empresa e fazer dela uma empresa de sucesso. Então, eu te agradeço por tudo que você fez e quero que você saiba que tudo que você fez teve valor. E eu sinto muito se não pôde ter o sucesso que você desejava. Eu quero ir além para poder fazer valer a pena tudo que você teve de dificuldade. Aí essa empresa tem chance, porque eu estou olhando para a hierarquia e eu estou incluindo tudo.
Eu não estou condenando, eu não estou falando que não valeu a pena, eu não estou falando que está certo ou que está errado. Eu estou dando lugar para tudo. Na empresa também, então eu vou ter hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Na minha vida profissional, né? Às vezes a pessoa começa, ela fala assim, eu não entendo, pois eu dei tudo de mim nessa empresa e ela me dispensa. Ela mesma começa a desequilibrar a relação da empresa. Ela começa a fazer mais hora extra, ela começa a deixar, abrir mão da vida dela para fazer tudo para a empresa, até que fica insustentável para a empresa manter aquilo. Daí a pouco ela já está falando assim, mas a empresa não me paga bem. Você vê, eu me dedico, me dedico, me dedico. Outro dia aconteceu com a filha de um proprietário. Ela falou, mas eu estou dando a minha vida pela empresa e eles não reconhecem o meu trabalho, eu ganho pouco. Falei, querida, mas ninguém te pediu para fazer hora extra. Você que está querendo um reconhecimento e um lugar. Você está chegando agora, muitos já chegaram antes de você e galgaram caminhos. Você vai ter que percorrer a sua carreira também. Você vai ter que construir etapa por etapa o seu caminho. Não adianta você querer dar mais do que aquilo que foi solicitado, acreditando que desequilibrando a relação, você vai estar conquistando alguma coisa. A relação ela é legal quando ela é equilibrada, até mesmo na vida profissional, né? E assim nós vamos passando por toda a formação. Nós vamos passar pela atitude terapêutica, nós vamos aprender a ler o campo, né? Tem um módulo para a gente aprender a ler os movimentos do campo, para a gente praticar. No meio da formação, a gente já começa a praticar nos encontros entre módulos. Nós temos, inclusive, práticas online que acontecem de 15 em 15 dias, onde você pode vir gratuitamente, onde você pode convidar pessoas para virem constelar gratuitamente e onde vai ser um aluno do Imensa Vida que vai constelar com a supervisão do professor. E você deve querer ser esse aluno para começar a praticar cada vez mais cedo, para na hora que chegar lá na frente, né, você já está afiada. Quando a gente chega, né, passa quando a gente chega, por que a gente deixa o módulo dos bonequinhos lá para o final? Porque eu tenho que ter todo o aprendizado para mim já saber ler o campo. Quando eu constelo com representantes pessoas, as pessoas falam. Os bonequinhos, eu falo que eles conversam com a gente, mas eles não falam com a boca. E aí a gente vai entender, né, como que esses bonequinhos fazem um movimento incrível, né? Para nós mesmos é muito simples, a gente que acha difícil, né? Na hora que eu coloco um bonequinho assim, ó, um olhando para o outro bem pertinho, qual que é o sentimento que eu tenho? É diferente quando eu coloco um boneco do lado do outro. É completamente diferente o sentimento quando um está lá do outro. Quando um está assim, ó, quando um está assim. Só de eu olhar, eu sinto a relação diferente, né? Se eu coloco um assim e outro assim, ao sentimento que eu tenho. E nós vamos aprender a ler. Se eu coloco o bonequinho assim, nós vamos aprender. Se eu coloco, a pessoa chegou hoje aqui e falou assim, eu falei, escolhe um bonequinho. Era um bonequinho para ela. Ela escolheu. Falou, é meu filho. Eu falei, não, depois eu vou te falar quem que é. Eu falei, escolhe outro bonequinho. Ela escolheu outro bonequinho, era para a criança dela. Eu falei, escolhe outro bonequinho. Aí ela escolheu outro bonequinho. Falei, agora escolhe outro bonequinho. Ela foi lá escolher outro bonequinho. Diz ela assim, eu não concordo em nada com a minha mãe. Ah, ainda tinha assim, escolhe outro bonequinho. Escolhe outro bonequinho. Foi assim. Então aqui, ó. Ela, a criança dela, a mãe, o pai, os avós maternos, os avós paternos. Ela tinha me falado que amava a vovó e amava o vovô. A vovó materna e o vovô paterno, que eram os padrinhos dela. Aqui, ó, as cores dos bonequinhos estão mostrando a grande identificação do amor. E talvez me mostrando a grande dificuldade, né? Com o que está aqui. Ela sente como se o pai dela não tivesse deixado. A mãe, ela fala assim, minha mãe só olha para o meu pai. Minha mãe só olha para o meu pai. Como se o pai impedisse o acesso à mãe. E foi transformador e revelador.
E nós vamos, né, quando chegar lá no módulo dos bonequinhos, nós já vamos ter aprendido a ler o campo, nós já vamos ter aprendido a atitude terapêutica, nós já vamos ter vivenciado, nós já vamos ter nos trabalhado muito, muito, muito. Então, nós vamos constelar com os bonequinhos, nós vamos constelar com objetos, cristais, com protocolos, com post-its, porque a gente pode constelar de várias maneiras, né? Com papeizinhos, nós vamos aprender a constelar com papeizinhos. Eu falo, quando eu viajo, se eu quisesse eu levar isso aqui, ó, isso aqui, e uma caneta, posso fazer a constelação que não acaba mais, posso ficar tempos fazendo. Não, eu não preciso dos bonecos, eu vou entender tudo isso, que os bonecos são uma ferramenta linda que me auxiliam, mas que eu posso constelar sem os bonecos, que eu posso constelar só com uma visualização criativa, que eu posso constelar com os bonecos na água. Tudo isso nós vamos aprender e ver. E fazer esse movimento de grande transformação, né? A nossa formação, ela tem um grande diferencial, que é a variedade de professores. Essa diversidade de professores, ela nos possibilita achar o nosso jeito. Quando eu fico querendo fazer só do jeito, de um jeito, né, eu olho para aquele professor e falo assim, não, aquele jeito ali que eu tenho um professor só, eu fico achando que eu só devo fazer daquele jeito, como se aquele jeito fosse o jeito certo. Quando a gente tem mais de um professor, um fala assim, ah, não, o presencial é que é legal, o outro fala assim, ah, o online é que é legal, o outro vem e fala assim, ah, o híbrido é que é legal. E aí eu vou ter a flexibilidade de poder achar o meu jeito. Ah, eu gosto de fazer individual, ah, eu gosto de fazer em grupo. Ah, meu tom de voz é assim, ah, o tom de voz fulano é... Eu vou achar o meu jeito. E quando eu faço do meu jeito, é que fica prazeroso, que fica leve. Então, eu falo assim, eu, por exemplo, eu trabalho com prazer. Então, às vezes, eu falo assim, eu me divirto com o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu gosto de encontrar pessoas, eu me conecto com pessoas, eu encontro pessoas, eu gosto de ver na hora que a vida da outra pessoa transformou. E a minha vida também segue transformando através dessa transformação. Eu vejo a minha transformação através da transformação de outras pessoas. E isso me encanta, me enche a minha alma, me enche os meus olhos. E eu acho que muitas pessoas estão procurando isso, um trabalho a serviço da vida, que tenha propósito, que tenha significado, que enche a sua alma, que vá fazer a diferença no mundo, né? Sem a arrogância de querer mudar o mundo, não é isso, não. É saber que o que eu faço está a serviço da vida, né? De uma vida mais leve, mais prazerosa e mais gostosa. A começar por mim mesma, fazendo o que eu gosto, o que eu tenho prazer. A nossa formação, você pode pagar à vista, com desconto, você pode pagar com boleto, você pode pagar no cartão de crédito. Não tem aquele negócio de correção da maquininha do PagSeguro, se você parcela. Você pode pagar por módulo, se por módulo não for difícil, a gente conversa, você pode dividir de mais vezes. É uma formação que é reconhecida pela Associação Brasileira de Consteladores, dentro do movimento do que a ISCA, que é a instituição internacional dos moldes da carga horária. Então, nós já formamos mais de 3.000 consteladores. Então, temos experiência e o que nos alegra é compartilhar todo esse conhecimento, né? Então, esse é o convite. Venha estudar com a gente. Venha fazer uma outra coisa, né? Eu falo assim, se você também quer fazer uma renda extra, ou se você está com dificuldades de tempo, eu gosto de dar o exemplo da minha sobrinha. Ela está lá na África do Sul, ela tem uma filha de 12, uma filha de 2 e um bebê de 4. E ela constela na hora que ela tem o tempo.
Então, ela consegue encaixar aquilo dentro do que é possível. Ela não precisa interromper, ela não tem que escolher entre uma coisa e outra. Ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser consteladora. Ou eu vou ser advogada, ou eu vou ser consteladora. Ou eu vou ser isso, ou eu vou ser aquilo. A profissão consteladora, ela me dá a possibilidade de ser inclusora. Eu posso ser outras coisas e consteladora. Sendo que quando eu me torno consteladora, essa outra coisa fica muito mais leve e mais gostosa de ser feita. Então, esse é o convite. Vamos fazer esse mergulho, vamos nos conectar com a constelação, com a profissão constelação, consteladora, constelador. Eu vou estar aqui esperando você e vai ser uma alegria. Para você que não está aqui, com certeza depois vai ter um botãozinho, um link aí para você falar com a nossa equipe. E nós vamos estar aqui te esperando. Eu já estou esperando. Vai ser uma alegria. Eu agradeço a participação de quem veio ao vivo. É muito legal ter pessoas que estão juntas há muito tempo. Eu agradeço. E para os que estão chegando agora, seja muito bem-vindo. E até breve.